agora a gente vai falar sobre as crises de ansiedade. Se você já teve uma crise de ansiedade, você sabe, assim como eu, que é horrível, que é apavorante. Por isso que é importante lembrar daquelas 3 condições lá no final da última aula. Não é letal, tem uma duração limitada e não adianta focar nos sintomas físicos, porque isso retroalimenta a ansiedade. Então, o que acontece na crise de ansiedade? Os sintomas são os mesmos, tá? São os mesmos sintomas, só que eles são como se fosse assim, ó, uma montanha russa, mais abrupta. Então, só que eles são mais abruptos, eles vêm de repente e mais intensos. Esse pico aqui, que é para atingir a pior fase da crise, que é aquela mais apavorante, onde a pessoa pode ter uma sensação de morte, ela pode ter uma sensação de estar fora do corpo, ela pode ter uma sensação do mundo estar meio confuso, parece que as coisas estão fora do lugar, e tudo isso tem a ver com a troca gasosa. Lembra que eu falei que a pessoa às vezes ela acha que está com falta de ar e ela puxa mais o ar e ela não solta? Isso afeta demais a crise de ansiedade. Até vou colocar aqui, nem ia colocar. Então, por isso que vem essa sensação desesperadora, ou então medo de enlouquecer. Peraí, eu estou fora do meu corpo, eu não estou vendo o mundo direito, eu estou ficando louca. Isso é muito comum, esse tipo de pensamento vir na mente, mas também é uma consequência da dificuldade da troca gasosa. Em vez de eu inspirar e respirar, que é o que eu faria se eu estivesse numa corrida, o que eu faço? Como eu não sei o que está fazendo, meu corpo não está fazendo direito as coisas. Ele está se preparando para lutar e para fugir, mas eu continuo parada. Então, eu fico achando que eu estou com falta de ar. Aí eu puxo, puxo, puxo e não solto. Então, essa troca gasosa é muito importante, por isso que a gente vai fazer um exercício para isso. Ele pode demorar aqui uns 10 minutos para atingir esse pico, que é a pior fase, né? Que é a fase mais difícil aí. E aí, depois, a pessoa começa a se acalmar, ela consegue voltar a respirar, aos poucos o coração, porque aí vai diminuindo, a adrenalina vai baixando. Então, aqui, ó, até aqui, o que acontece? Aumento da adrenalina. E aqui, o que vai acontecendo? Aí aqui vai abaixando essa adrenalina. Aí, como não tem mais aquela jorrada de adrenalina no meu corpo, vai diminuindo, a pessoa vai voltando a respirar normalmente, os batimentos cardíacos vão normalizando. Aí pode vir as consequências. Aí vem a fraqueza muscular, os tremores. Por quê? Aqui eu tensionei demais meu corpo, me preparei, cansou o meu corpo. Aí vem a fraqueza muscular, vem os tremores, pode vir o frio, por quê? Vem, aqui aumentou a temperatura, ficou muito calor, me preparei, agora tá voltando ao normal, nossa, me deu até frio, porque estava muito calor aqui. Na crise de ansiedade, fica mais evidente esse mecanismo, que às vezes, quando os sintomas aparecem assim, menos intensos, que bom, mas a gente não consegue ver com tanta evidência. Na crise de ansiedade, fica bem evidente o pico de adrenalina e depois o que acontece. Né? O que acontece antes, que também são sintomas de ansiedade, e o que acontece depois, que também são sintomas de ansiedade. Mas o funcionamento do corpo, lá dentro do corpo, é diferente. Mas tudo isso na crise de ansiedade. Então, ela pode demorar até 10 minutos para alcançar o pico dela, que é essa injeção de adrenalina no corpo, e se voltar ao normal, à medida que essas crises vão piorando, a pessoa pode demorar, às vezes, até 30 minutos. E aqui eu gosto, tem alguns exercícios que a gente precisa fazer antes, que é para treinar antes. Tem algumas coisas que a gente pode fazer durante a crise, eu já vou falar que são 2 exercícios. Mas existe uma coisa assim, depois que passa esse pico de adrenalina e que as coisas começam a normalizar e que você, ufa, tá bom, tá ruim, mas pelo menos eu sei que eu não vou morrer, eu falo que é o fator proteção. É importante você se sentir protegida, você se sentir segura. Então, assim, ter alguma pessoa perto de você, ou sei lá, você está no trabalho, tem uma salinha ali que você se sente mais protegida, que você se sente mais segura. E não é assim usar amuleto, sabe? Ah, eu preciso estar com o meu chaveiro do pé de coelho. Ah, eu preciso estar com o meu perfume do não sei o quê. Não, porque isso aí pior, porque o dia que você não tiver, vai piorar. Mas existem algumas coisas que dá para a gente fazer aqui depois, e isso eu vou falar também em algumas aulas ao vivo, mas eu vou deixar no material de vocês, para que você possa minimizar esse tempo aqui. E aí, em vez de demorar 30 minutos para você conseguir se acalmar e voltar à sua vida ao normal,
você vai diminuindo esse tempo. O que é importante entender? Isso aqui, gente, é exaustivo para o seu corpo. Não é à toa que a pessoa vai entrando numa exaustão mental, porque são as preocupações excessivas, o tempo todo eu estou me preocupando com o que vai acontecer. E aí, quando começa a vir os sintomas físicos, eu começo a me preocupar se eu vou morrer. Então, isso é muito ruim, porque pensar gasta energia, tá? Quem acha que não, gasta muita energia também. Mas também existe uma exaustão física, porque esse pico de adrenalina, acontece tudo isso no corpo, coração, pulmão, muda lá todo o sistema digestivo, todo o sistema excretório, você muda toda a estrutura de funcionamento do seu corpo. E se isso acontece várias vezes durante o seu dia, várias vezes durante a semana, isso vai levando a pessoa a um nível de estresse muito alto, de exaustão física e mental. E é por isso que é muito comum que pessoas que têm ansiedade já por muito tempo, mesmo que não seja o nível severo e extremo severo, ela venha a desenvolver a depressão. Porque lembra que eu falei que a depressão é uma diminuição dos hormônios do bem-estar e do prazer? Muita adrenalina e muito cortisol? Eu tenho uma diminuição, eu não tenho espaço para as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ficar muito estressado e muito feliz ao mesmo tempo. Os hormônios, eles ocupam um espaço ali. E aí baixa muita energia, eu não consigo recuperar, eu não consigo reabastecer essa energia, e por isso que é tão comum a gente ver quadros ansiosos com depressão. Então, encerramos aqui essa aula sobre crise de ansiedade. Foi um pouquinho mais curta, porque o mais importante era entender o mecanismo da ansiedade. As crises de ansiedade são esses sinais muito mais abruptos, muito mais intensos, mas agora a gente vai falar e entender um pouco melhor o teste de níveis de ansiedade, para entender por que é importante a gente começar a cuidar desde o nível inicial. E o que apresenta nos níveis moderado, severo e extremo severo. Te vejo na próxima aula.